Oi, hoje nós vamos trabalhar com a operação de desconto, tá? O que é uma operação de desconto? Bom, operação de desconto é uma operação financeira em que um capital, numa data futura, tá, é deslocado para uma data anterior e aí ele tem o seu valor reduzido, correto? Observe que nós estudamos anteriormente a operação de capitalização. Na operação de capitalização, a gente tem um valor inicial, não é? Um valor presente, um capital inicial, desloca ele para uma data futura, né? Aplicando sobre ele uma taxa de juros e gera o valor futuro, que é um valor maior que o valor presente, que é o valor presente acrescido dos juros. A operação de desconto, você tem um capital na data futura, desloca para uma data anterior e ele tem o seu valor reduzido, tá? Bom, para você usar essa operação, então, naturalmente, tem que ter o quê? Um direito a receber no futuro. Você tem um valor a receber no futuro, em geral, vai ser garantido por um título de crédito. Título de crédito pode ser uma duplicata, uma promissória, um cheque pré-datado, etc. Né? Então, você é o portador do título de crédito, que lhe dá esse direito a receber no futuro, e aí você vai recorrer a um terceiro, que em geral vai ser uma instituição financeira, para receber este valor antes do vencimento. Receber antecipadamente esse valor. E aí você vai receber um valor menor, né? Por esse título. E vai repassar a esta instituição financeira o direito de receber o título lá no vencimento. Tá certo? Então, olha só. Este valor lá na data futura, não é? Valor futuro. Aqui, no caso da operação de desconto, é mais comum chamar valor futuro de valor nominal ou valor de face. Então, você pode usar qualquer um dos três nomes, tá? Valor nominal, valor de face ou valor futuro. E a notação vai continuar sendo FV, como a gente já vinha usando anteriormente. O valor menor, o valor reduzido que você vai receber, né, na data em que você vai descontar o título antecipadamente, né, a data do recebimento de PV, este valor é chamado de valor presente, tá? Também valor atual, mas muito mais no caso da operação de desconto, de valor descontado. Então, você tem o valor nominal, que é o valor do título no vencimento, valor descontado, que é o valor menor que você vai receber antecipadamente pelo título, tá bom? A diferença, no caso da operação de desconto, entre o valor futuro e o valor presente é chamada de desconto. Observe que a gente vai denotar também aqui, a gente vai denotar por D maiúsculo, né? Então, D é exatamente a diferença entre FV e PV. Na operação de capitalização, essa diferença entre o valor futuro e o valor presente a gente chamou de juro. Aqui a gente chama de desconto, tá? O prazo, que é exatamente esse prazo de antecipação, não é? É que é o prazo da operação de desconto. É esse intervalo de tempo entre a data que você resgatou o título, a data que você recebeu o valor menor, a data de recebimento, e a data do vencimento do título, tá? Este prazo de antecipação é o prazo da operação de desconto. Em geral, os livros definem dois tipos de desconto, tá? Um que se chama desconto comercial, ou desconto por fora, desculpe, e o outro que é o desconto racional ou desconto por dentro. Então, comercial ou racional. Cada um deles, tá? Tem de dois tipos também, simples ou composto, assim como a gente fez lá com a capitalização, ser simples ou composto. Então, a gente vai começar estudando o desconto comercial, tá bom? Lá no finalzinho da segunda parte, né, de desconto, essa aula 23 está dividida em duas partes, a gente está aqui no início da primeira parte, lá na segunda parte a gente vai ver no finalzinho o desconto racional, e agora a gente vai estudar o desconto comercial, tá bom? Então, olha só, o que é o desconto comercial? Vou voltar um pouquinho de novo para a operação de capitalização. Na operação de capitalização, a gente tem um valor presente, um valor inicial, aplica sobre esse valor presente uma taxa de juros, tá? Por N períodos e gera um valor futuro lá na data N. O que é a operação de desconto comercial? É uma operação em que você aplica sobre o valor futuro que está na data N a taxa de desconto comercial. Então, essa taxa é aplicada sobre FV, tá? Para gerar o valor descontado, esse valor reduzido
PV N períodos antes, tá? A gente vai dizer isso aqui agora com outras palavras para definir a taxa de desconto comercial. Então, numa operação, né? O que a gente considera nessa operação de desconto comercial? A gente considera o valor do desconto em relação ao valor futuro. Lembrem que na operação de capitalização, tá? A taxa de juros diz quanto o juro vale em relação ao valor presente. Na operação de desconto comercial, a gente vai medir o valor do desconto em relação ao valor futuro. Então, a taxa de desconto comercial, que aqui a gente vai denotar por D minúsculo, é exatamente o quociente, a razão entre o desconto D de um determinado período de tempo e o valor futuro, o valor nominal do título FV, tá certo? Essa taxa D desconto dividido por FV vai ter como unidade de tempo este período exatamente, né, onde esse desconto D foi obtido, tá certo? Então, observe, né, a diferença básica aí entre o desconto comercial e a operação de capitalização, tá certo? Aqui, a taxa de desconto comercial é uma taxa que vai incidir sobre o valor nominal do título, sobre FV, tá? Lá na capitalização, a taxa incide, a taxa de juros incide sobre o PV, ok? Vamos lá. Da mesma forma que a gente fez na operação de capitalização, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sempre expressar o prazo da operação na mesma unidade de tempo da taxa de desconto. E vai denominar isso também por N, tá? N minúsculo, então, é o prazo da operação já ajustado à unidade de tempo da taxa de desconto. Então, quando eu considerar N, significa, então, que ele já está na mesma unidade de tempo da taxa. Ok? Essa taxa de desconto D minúsculo, então, incide sobre FV. Mas isso pode acontecer de duas formas, pelo menos, né? De forma linear ou de forma exponencial, tá? E é isso que vai gerar, então, o desconto comercial simples e o desconto comercial composto, tá certo? A forma como essa taxa vai incidir para cada, né? Para cada período, tá certo? Para cada período da taxa, de que modo que essa taxa é calculada sobre FV, vai gerar esses dois descontos de modo equivalente ao que a gente fez na capitalização. A gente vai começar, então, com o desconto comercial simples. Na verdade, esse desconto comercial simples é o mais utilizado na prática. A gente vai se estender muito mais em relação ao desconto comercial simples, vai aprofundar um pouco mais, fazer mais exemplos, discutir um pouco mais o desconto comercial simples, tá? O desconto comercial composto, a gente vai só apresentar para vocês um exemplo para mostrar como é que funciona e a fórmula, mas a gente não pretende se aprofundar no desconto comercial composto, porque tem pouca aplicação, tá? E o que se usa geralmente quando você vai antecipar recebimento de título é o desconto comercial simples, ok? Então, o desconto comercial simples, tá? Observe que você pode relacionar sempre com o que a gente fez lá com a capitalização simples, guardado as devidas diferenças, né? Que aqui a taxa vai atuar sobre FV. Então, você vai considerar um título de valor nominal FV, uma taxa de desconto D. O que vai acontecer no desconto comercial simples? Bom, o valor do desconto comercial simples para cada período da taxa é simplesmente constante e calculado aplicando D sobre FV. Tá? Então, quando você faz FV vezes Dzinho, vezes a taxa de desconto, você está obtendo o valor do desconto para cada período da taxa de desconto D. Tá certo? Então, a gente vai ter um desconto periódico constante, assim como lá na capitalização simples, a gente tinha um juro periódico constante. Se a gente considera, então, um prazo de antecipação N, observe que quando eu digo N, eu já estou dizendo que esse N aí está na mesma unidade de tempo da taxa de desconto D. Então, o valor do desconto comercial simples vai ser o produto FV vezes D, que é o desconto periódico constante, vezes N. Tá certo? Essa fórmula, então, é muito parecida com o que a gente fez na capitalização simples para a fórmula de juros, né? Só que a gente vai aplicar a taxa aqui sobre FV, enquanto que lá sobre PV. Tá certo? Conhecida a fórmula do desconto comercial simples, a gente pode, então, obter a fórmula do valor descontado. Lembrando que o valor descontado PV é a diferença, né? Entre o desconto e o valor nominal do título. Então, quando eu faço FV menos D desconto, substituo o desconto D por FV vezes Dzinho, que é a taxa de desconto, vezes N. Eu posso aí, nessa diferença, colocar o FV em evidência
e chego então, a fórmula de PV, valor descontado, é FV que multiplica 1 menos D vezes N, tá certo? Assim como na operação de capitalização, a gente dá preferência a usar sempre a fórmula dos juros. E quando a gente quer o montante, a gente calcula os juros e depois soma com o PV para obter o FV. Aqui é mais fácil trabalhar com a fórmula de desconto. E se você quiser o valor descontado, você faz FV menos o desconto. Mas você pode também, tá, usar direto a fórmula de valor descontado PV e obter direto o PV sem ter que passar pelo cálculo do desconto antes. E é bom atentar aqui neste caso que a gente tem PV igual a FV que multiplica 1 menos D vezes N. Então, observe que neste caso a gente tem uma restrição aí. Não vai fazer nenhum sentido, tá, você usar essa operação de desconto simples se D vezes N for maior que 1. Porque se D vezes N for maior que 1, 1 menos D vezes N vai ser um número negativo. O que significa que o valor descontado PV vai ser negativo. Isso não faz sentido, tá certo? Só faz sentido você utilizar essa fórmula aí para D vezes N menor que 1. Na verdade, você quer que D vezes N seja bem menor que 1. Porque D vezes N aplicado sobre FV é exatamente o desconto. Então, quanto menor o produto D vezes N, menor vai ser o desconto, maior vai ser o valor descontado, o valor que você vai receber pelo título, correto? Observe que essa taxa de desconto DESIM, ela é fixada pela instituição financeira, no caso, se for a instituição financeira que for descontar seu título antecipadamente. Então, essa operação é mais interessante para o portador do título descontar os títulos que estejam mais próximos do vencimento, porque quanto menor N, já que D está fixo pela instituição financeira, quanto menor o valor de N do prazo de antecipação, menor vai ser, não é, o desconto. Então, maior vai ser o valor descontado, maior vai ser o valor que você vai receber pelo título. Isso significa o seguinte, que se você tem vários títulos para descontar, o que vai ter para você um custo financeiro menor são aqueles títulos que estão mais próximos do vencimento, tá certo? Vamos então a um exemplo. Você tem uma duplicata de valor nominal 4.000, descontada 75 dias antes do vencimento, a uma taxa de desconto comercial simples de 2,5% ao mês. Observe que nesse caso, a taxa de desconto comercial simples tem unidade de tempo mês e o prazo está dado em dias. Então, a gente tem que ajustar esse prazo para mês, tá certo? Eu vou ter um FV de 4.000, o valor nominal do título é o FV. O N, escrito em meses, eu pego 75 dias dividido por 30, não é? Acho 2,5 meses, 2 meses e meio, e a taxa, 2,5% ao mês. Então, quem é o valor do desconto nesse caso? O desconto vai ser 4.000, FV, vezes 0,025, isso vai dar o desconto, né, periódico constante, no caso, desconto mensal constante, e depois eu multiplico isso por 2,5 para achar o desconto ao final de 2 meses e meio, que dá 250, tá bom? Conhecendo o desconto, eu posso, então, agora, obter o valor descontado, fazendo 4.000, que é o valor nominal do título, menos 250, 3.750. Se você utilizasse a fórmula que nós deduzimos lá de PV, valor descontado, diretamente, você encontraria o mesmo 3.750 que nós encontramos aqui, através do cálculo do desconto primeiro. Tá certo? Bom, vamos continuar. Por que que você decide, né, resgatar um título antecipadamente, já que você vai receber um valor menor por ele? Porque você está precisando de recurso neste momento e você só tem um direito a receber lá no futuro, mas você precisa de dinheiro agora. É natural, né, quando a gente precisa de dinheiro, a gente pensar também numa outra operação, que é a operação de empréstimo. Então, é bastante simples, né, a gente pensar que, em geral, a gente vai precisar comparar essas duas operações. Eu tenho um título para descontar, eu estou precisando de recurso agora, eu posso descontar o título, mas eu também posso fazer um empréstimo. Qual das duas operações vai ser mais interessante? Qual vai ter um custo financeiro menor para mim? Como comparar uma operação de desconto comercial simples com uma operação de empréstimo? Aqui a gente vai comparar o empréstimo, sempre supondo o empréstimo a uma taxa de juros exponencial, porque isso é o usual, não é? Observe que você não pode comparar diretamente a taxa de juros exponencial, né, do empréstimo com a taxa de desconto comercial simples, porque são operações distintas. A taxa de juros I é uma taxa que incide sobre o valor presente, não é? Exponencialmente.
A taxa de desconto comercial simples incide sobre o valor futuro, sobre o FV, linearmente. Então, não tem como comparar essas taxas diretamente. O que a gente faz nesse caso? Em que a gente queira comparar uma operação de empréstimo com uma operação de desconto comercial simples, tá? É muito fácil. Você faz o cálculo lá, né, da operação do desconto, como se você fosse descontar o título, e aí você olha aquela operação de desconto como se fosse um empréstimo. Repare nesse exemplo 1. O valor descontado é 3.750, é o valor que você vai receber, não é? 2 meses antes, 2 meses e meio antes do vencimento do título de 4.000. Então, você pode olhar essa operação como um empréstimo. Você está pegando emprestado 3.750 hoje, para daqui a 2 meses e meio você pagar 4.000. No momento em que você olha a operação de desconto como se fosse um empréstimo, aí fica fácil de você comparar. Por quê? Observe. Porque você pode pensar, se eu olho isso como empréstimo, eu posso também fazer a seguinte pergunta: qual é a taxa de juros desse empréstimo? No momento que eu empresto 3.750 por 2 meses e meio para pagar 4.000, que taxa de juros está sendo utilizada nessa operação de empréstimo? Essa taxa é chamada de taxa de juros da operação de desconto comercial simples. Tá certo? Então, a operação é de desconto, você olha como se fosse uma operação de empréstimo e aí calcula a taxa de juros, né, dessa operação como se fosse um empréstimo. Para que serve essa taxa? Porque se você calcula essa taxa, ela vai ser o seu parâmetro para comparar a operação de desconto com outras operações de empréstimo. Conhecendo a taxa de juros da operação de desconto, você vai dizer assim, olha, descontar o título equivale a pegar um empréstimo a esta taxa. Aí você compara com as outras taxas de empréstimo para ver se são maiores ou menores, ok? Para ver onde é que vai ficar mais interessante para você, tá certo? Vamos fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte, o mesmo exemplo lá, o exemplo 1, olhando agora esse exemplo como se fosse um empréstimo, tá? É uma operação de desconto comercial simples, tá certo? Valor nominal 4.000, prazo 2 meses e meio, não é? Taxa de desconto 2,5% ao mês, e isso gerou um valor descontado de 2.500. Então, agora eu vou considerar um empréstimo, isso gerou um valor descontado de 3.750. Então, agora eu vou considerar um empréstimo de 3.750 por 2 meses e meio, com um valor futuro, com um montante de 4.000, e vou descobrir que taxa de juros mensal exponencial está sendo aplicada nessa operação. Por que eu vou calcular a taxa mensal? Bom, em geral, as taxas de empréstimo são informadas ao mês. Mas se você quiser a taxa em outra unidade de tempo, para comparar com um empréstimo com a taxa anual, por exemplo, não teria problema nenhum, você calcularia a taxa anual. Tá certo? Nesse caso, a gente vai calcular a taxa mensal. Então, o que a gente vai fazer? 3.750 é o PV, fórmula de capitalização composta, 1 mais a taxa mensal elevado a N em meses, 2,5 meses, igual a FV, que é 4.000. Se eu quisesse uma taxa numa outra unidade de tempo, eu pegava esse 2 meses e meio e escrevia na unidade de tempo que eu quisesse. No caso aqui eu quero em mês, então eu deixei 2,5 meses mesmo. Tá certo? Calculo a taxa de juros, que é uma coisa que vocês já sabem calcular, já aprenderam isso lá na operação de capitalização. E aí encontro que essa taxa de juros da operação de desconto é de aproximadamente 2,62% ao mês. O que significa essa taxa? Significa o seguinte: descontar o título nessas condições, né? Descontar esse título de 4.000, 2 meses antes, 2 meses e meio antes do vencimento, a uma taxa de 2,5% ao mês de desconto simples, é como se fosse tomar um empréstimo a 2,62% ao mês. Conhecida essa taxa, agora, você olha as operações de empréstimo. Se você tiver uma opção de empréstimo a uma taxa menor que 2,62% ao mês, essa opção é mais interessante que descontar o título. Se você só tiver opções de empréstimo a taxas superiores, maiores que 2,62%, aí é melhor descontar o título, tá bom? Então, só para ficar registrado aí, no caso desse exemplo, descontar o título vai ser vantajoso sempre que a taxa exponencial do empréstimo for maior que 2,62% ao mês. Tá bom? Essa taxa de juros da operação de desconto, na verdade, ela não depende do valor futuro nem do valor presente. Ela depende mesmo da taxa de desconto que foi utilizada e do prazo de antecipação.
tá certo? Então, existe uma forma de você encontrar a taxa de juros de uma operação de desconto somente conhecendo qual é a taxa de desconto Dzinho, né? A taxa de desconto comercial simples Dzinho e o prazo N da operação, tá? De que modo? Simplesmente fazendo a mesma coisa que a gente fez ali no exercício, no exemplo 2. O que a gente fez? A gente usou o valor presente obtido através da operação de desconto, substituiu esse valor presente na fórmula da capitalização composta para achar o valor da taxa aí. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a fórmula da capitalização composta, FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. O N é o prazo da operação na unidade de tempo que a gente quiser encontrar a taxa aí, não é? O PV é o valor nominal, o FV, desculpe, é o valor nominal do título. E o PV, quem é? O PV é o valor descontado obtido aí pela fórmula de valor descontado, PV igual a FV, que multiplica 1 menos D vezes N. Então, se eu substituir PV lá na fórmula da capitalização composta por este valor aqui, não é? Que está dado aqui na fórmula do valor descontado da operação de desconto comercial simples, eu vou encontrar a relação que eu quero. E é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Vou usar a fórmula de capitalização composta, FV igual a PV. No lugar de PV, eu vou escrever o quê? Quem é PV do desconto comercial simples? É FV que multiplica 1 menos D vezes N, tá? Substituo o PV por isso, e aí continuando lá na fórmula da capitalização composta, fica vezes 1 mais I elevado a N. Observe que essa igualdade você pode simplificar dividindo por FV. Quando você dividir tudo por FV, aí, FV dividido por FV vai ficar igual a 1. Então, você vai ficar com essa expressão aqui. Fator da capitalização, mais I elevado a N, fator da capitalização composta, né? Vezes fator do desconto simples, do desconto comercial simples, 1 menos D vezes N. O produto desses dois fatores é igual a 1. Usando essa relação, então, se eu conheço D, minúsculo, taxa de desconto comercial simples, e N, prazo da operação, eu posso obter a taxa de juros da operação de desconto, tá? E aí a gente vai refazer agora aquele exemplo 2, usando essa relação, ok? Então, olha só. Podemos encontrar, né, a taxa de juros exponencial mensal da operação de desconto, do exemplo 2, que está aí acima, tá? Lá naquele exemplo, nós tínhamos um N de 2,5 meses, 2 meses e meio, uma taxa de desconto de 2,5% ao mês, tá? Usando essa fórmula, então, o que nós temos? Eu quero encontrar a taxa de juros da operação de desconto I mensal. Então, eu escrevo 1 mais o I mensal, não é? N em meses, 2,5 meses, vezes. Agora, o fator do desconto. 1 menos taxa de desconto, 0,025, vezes N também em meses, porque a taxa de desconto é mensal, vezes 2,5, fecha parênteses, igual a 1. Quando eu resolver essa expressão aí, eu vou encontrar a mesma taxa de juros de 2,62% ao mês que eu encontrei lá em cima, tá bom? Só um detalhe, chamar a atenção para vocês, o N está em dois lugares, o N está no fator 1 mais I, não é? Mais I elevado a N, e no outro fator 1 menos D vezes N. Poderiam estar em unidades de tempo distintas? Sim. Se eu quisesse uma taxa aqui, por exemplo, que não fosse ao mês, que fosse ao ano, que fosse ao dia, eu colocaria o N da taxa I, não é? Na unidade de tempo que eu quero a taxa I, e o outro N lá dentro, multiplicando a taxa de desconto, na unidade de tempo da taxa de desconto, tá? Os dois fatores são independentes. Cada um, o N vai se ajustar à sua taxa. No caso aqui, a taxa de desconto é mensal, e a taxa de juros também eu quero mensal, então por isso que está tudo em mês. Resolvo essa expressão, tá? Vocês já sabem resolver isso, já aprenderam lá na operação de capitalização. E encontro naturalmente o mesmo 2,62% ao mês que eu tinha obtido lá usando o valor presente, o valor futuro e o N na fórmula de capitalização composta. Tá? A gente vai encerrar aqui essa primeira parte da aula de desconto, tá? E teremos então a aula de desconto parte 2. Um abraço para vocês.